Olá, Itavuano, tudo bem? Bom, vamos estar fazendo a atividade da 30ª semana. Razão, a gente vai começar com razão. O que é razão? Quero que vocês dêem uma lida aqui e vocês vão perceber que a razão é simplesmente uma comparação entre dois tamanhos, duas grandezas, e essa comparação é colocada em forma de fração. Praticamente isso. Por exemplo, aqui, ó, qual é a razão entre um carro de corrida de 4 metros de comprimento e um carro de kart de 2 metros de comprimento? Então, está comparando a razão entre o tamanho do carro de 4 metros e o de 2 metros. Então, a gente escreve essa razão dessa forma, 4 sobre 2. 4 em cima é o que pediu primeiro no problema. Está aqui, ó, a razão entre o carro de corrida, ele veio primeiro, então 4 em cima. E o kart 2 metros embaixo, que é a segunda coisa que pediu. Se a gente fazer essa divisão, 4 dividido por 2 dá 2, dá uma divisão exata. O que significa? Esse 2 é a razão. E essa razão é um número que nos mostra a comparação entre os tamanhos. 2 é o dobro. 2 vezes 5 é o dobro de 5. Esse número é o dobro de tamanho, ou seja, o carro de corrida tem o dobro de tamanho do kart. A razão é 2. Se a razão fosse 3, aí teria o triplo de tamanho. Se a razão fosse meio, ele teria a metade de tamanho. Então, assim por diante, assim que a gente olha a razão. Aqui, algumas vezes, a gente vai precisar de simplificar. Então, aqui, ó, vamos supor que eu encontrei essa razão 24 sobre 36 avos. Mas, geralmente, nos vestibulares, eles não dão umas frações com números grandes. A gente tem que estar simplificando até encontrar a fração irredutível. Essa fração irredutível, por exemplo, 2 terços, ela tem o mesmo valor de 24/36 avos. Deixa eu confirmar aqui para vocês, para vocês perceberem. 24 dividido por 36 dá 0,66666. E se eu bater 2 dividido por 3, tá vendo que tem o mesmo valor? Todas essas frações aqui têm o mesmo valor. Por exemplo, 12 dividido por 18. 12 dividido por 18 também tem o mesmo valor. 6 dividido por 9. 6 dividido por 9 também dá o mesmo valor. Por isso, se a gente fizer a simplificação de forma correta, os valores não se alteram. Posso falar que essa fração é igual a essa fração, porque tem o mesmo valor decimal. Como que a gente faz a simplificação? A gente tem que procurar um número que a gente consegue dividir tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Tem que ser o mesmo número e tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Como todo número par divide por 2, o 24 é par e o 36 é par, então eu vou dividir por 2, em cima e embaixo, numerador e denominador. 24 dividido por 2 dá 12, 36 dividido por 2, 18. Os dois são pares de novo, continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 6, 18 dividido por 2, 9. E agora, o 6 é par, mas o 9 não. Então, a gente não consegue dividir por 2 mais. A gente tenta pelo próximo, que é o 3. E dá certo. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3. 2 terços não dá para dividir mais. É a fração irredutível. Então, quando vocês tiverem umas frações muito grandes assim, vocês podem estar reduzindo o tamanho delas, que não vai alterar o valor delas. 30 é a metade de 60, assim também como 1 é a metade de 2. Isso aqui dá meio, isso aqui também dá meio. Todos dão meio. 5 é a metade de 10, dá meio. 15 é a metade de 30, meio. Assim que a gente encontra a fração irredutível. Bom, então, um último probleminha aqui, eu pus aqui, ó. Outro exemplo, escreva a razão de 30 minutos para 2 horas. Observe que a medida aqui é minutos, aqui a medida é horas. A gente não pode fazer comparação entre medidas diferentes. Então, vamos transformar essas horas em minutos. 2 horas tem 120 minutos. Então, a razão entre 30 minutos e 2 horas é 30 em 120 minutos. Essa é a razão. Está escrito aqui. E agora eu devo encontrar a fração irredutível dela. Vou dividindo até encontrar que é 1/4, ou seja, 30 minutos é 1/4 de 2 horas. Faz sentido, né? 30 minutos é 1/4 de 2 horas. Ok. Então, vocês vão fazer essa questão para mim. Em uma classe de 42 alunos, 30 foram aprovados. Qual é a razão simplificada
Deixa eu colocar aqui, ó, simplificada do número de reprovados. Eu quero de reprovados, não é o de aprovados. No probleminha eu te dei o número de aprovados, mas eu quero de reprovados, em relação ao total da turma. Então, vocês têm que encontrar quantos foram reprovados e escrever a nossa fraçãozinha do número de reprovados em relação ao total da turma, que são os 42 alunos. Bom, proporção. Proporção nada mais é uma igualdade entre duas razões. A gente tem aqui uma razão 3/4, outra razão 6/8. Razão e fração é a mesma coisa. Então, se a gente quer uma proporção, significa que esses dois têm que ter o mesmo valor para ser uma proporção. Vou pôr na calculadora de novo. Olha só, 3 dividido por 4, 3 dividido por 4, dá isso aqui, 0,75. Será que 6/8 também? Porque tem aqui um sinal de igualdade. Vamos ver, 6 dividido por 8, 0,75. Tá vendo que deu a mesma coisa? Então, sim, isso é uma proporção. Não, peraí, eu esqueci. Quanto que dá 3 dividido por 4? Ah, sim, yes. Então, ó, perceba que está dando a mesma razão. 0,75, 3 dividido por 4, 0,75, 6 dividido por 8. Então, sim, é uma proporção. Tem duas frações diferentes, mas se tem o mesmo valor, é uma proporção. E como que a gente pode saber se deu uma proporção sem fazer essa conta na calculadora, sem fazer essa divisão na mão? É só a gente multiplicar cruzado. Olha só, multiplica cruzado em cruz. 4 vezes 6, 24. É igual 3 vezes 8, 24. Se deu igual dos dois lados, 24 é igual a 24, significa que sim, é uma proporção verdadeira. Então, se eu colocasse aqui, ó, vamos supor, vou pegar a calculadora de novo, 5/8. Aí, se eu fosse multiplicar cruzado, aqui vai dar 3 vezes 8, 24. E aqui será 4 vezes 5, que dá 20. Ficaria 20 igual a 24, o que não é uma verdade. Então, isso não seria uma proporção. Então, para encontrar proporção, multiplica cruzado e tem que encontrar dois números iguais. Tem um probleminha aqui, então. Meu pai fará aniversário amanhã e estamos com expectativa de receber 30 visitantes para a festa. Com esse número em mente, minha mãe precisará comprar 90 salgadinhos. Ó, então você já pode montar uma razão. 90 salgadinhos para 30 pessoas. Pode montar essa razão. Ou você pode pôr 30 para 90. Não tem problema também não. Durante a noite, um grupo de 6 amigos disseram que não pode vir. Então minha mãe disse que precisará comprar agora apenas 68 salgadinhos. Verifique se isso é uma proporção correta. Então, ó, tinha 30 visitantes. 6 não vão vir mais. Quantos sobraram? Aí você vai colocar a quantidade que sobrou dividido pela quantidade de salgadinho. E vai multiplicar cruzado para ver se dá uma proporção correta. Ou se ela calculou errado, se a quantidade de salgadinho tem que ser outra. Só verificar se é uma proporção. Bom, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que seria isso? Grandeza diretamente proporcional significa que quando uma grandeza cresce, a outra também cresce. Por exemplo, tem aqui exemplos. Ó. Uma cantineira gasta 10 kg de arroz para alimentar 80 alunos. Quantos quilos de arroz precisará para alimentar 160 alunos? Bom, as grandezas aqui é quilo de arroz e alunos. Geralmente, as grandezas vêm depois dos números. Quilos de arroz e alunos. Quantos quilos de arroz precisará para aumentar 160 alunos? 80 alunos gasta 10 quilos. Se eu aumentar a quantidade de alunos, concorda comigo que eu vou aumentar a quantidade de arroz? Então, essa é uma grandeza proporcional, porque aumentei uma coisa, aumenta a outra também. Aumentei a quantidade de alunos, tem que aumentar a quantidade de arroz. Agora, o que é uma inversamente proporcional? É quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Nesse problema aqui, a gente tem quilômetros, aqui ó, quilômetros por hora, velocidade, quilômetros por hora, e horas. Vamos ver o que acontece. Olha o exemplo. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 200 km. Um veículo com velocidade média de 50 km por hora gastou 4 horas para fazer esse percurso. Caso ele dobrasse a velocidade, ou seja, fosse para 100 km por hora, o tempo gasto seria de 2 horas em vez de 4. Olha só, se ele aumenta a velocidade, o tempo diminui.
Não é verdade? Se você está andando mais rápido, você chega em casa mais rápido. Nesse caso, observamos que ao aumentar a velocidade do automóvel, o tempo da viagem diminui, ou seja, uma grandeza aumentou e a outra diminuiu, então são inversamente proporcionais. Quanto uma aumenta, a outra diminui. Essa é a diferença da proporcional e da inversamente proporcional. Aí tem aqui algumas atividades, vocês vão analisar se é proporcional ou diretamente proporcional. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Para finalizar, eu vou deixar um videozinho para vocês, bem explicativo, para que vocês consigam fazer. Tudo bem? Então, esteja assistindo o vídeo e tenha um excelente dia de estudos. Fala, friends! Tudo bem? Sou Sandro Curió e hoje vamos ver regra de 3, simples e composta. Você vai entender tudo daqui a alguns minutos. Vamos lá. Primeiro, o que você precisa saber? O que é grandeza diretamente proporcional e o que é grandeza inversamente proporcional. Sandro, dá um exemplo agora. O que é grandeza diretamente proporcional? É quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Sandro, dá um exemplo. Vamos ver agora. Tá aqui, ó. 10 litros enchem 30 baldes. Quantos litros precisarei para encher 15 baldes? Vamos nessa. Pensa, 10 litros enchem 30 baldes. Se eu vou encher menos baldes, eu preciso de quê? De menos litros. Logo, você vai pensar na hora da sua prova. Quanto menos baldes eu tiver, menos litros precisarei. Isso é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Aí você me pergunta, Sandro, por que você está falando isso? Porque na hora da regra de 3, você precisa ter essa consciência se é diretamente ou inversa. Como eu particularmente faço para não errar? Eu boto aqui sempre assim, ó, litros, e essa deu ruim. Vou botar de vermelho, litros, e boto aqui, ó, baldes, perfeito? E faço a associação. Quantos litros enchem 30 baldes? 10 litros enchem 30 baldes, perfeito? Quantos litros precisarei para encher 15 baldes? Aqui é a incógnita e aqui é o 15. E agora eu vou relacioná-los. Como? Eu tenho aqui, ó, diretamente proporcional. Quanto menos baldes, menos litros precisarei. Quando for diretamente proporcional, única coisa que você vai fazer, multiplicar cruzado. Sandro, só isso? Só isso. Vai ficar 30 vezes x, 30x, igual a 15 vezes 10, é só aumentar o zero. 150. Passo dividindo, 150 dividido por 30, tá aqui, ó. Vai o zero com zero, 15 dividido por 3, precisarei de 5 litros para encher 15 baldes. E aí tá, finalizamos regra de 3. Agora vem comigo para pegar a regra de 3 inversamente proporcional. Vem! Nosso estudo, regra de 3 simples, agora com exemplo de grandeza inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui. Lembrando, seu like é meu combustível. Comente, peça seu vídeo, se inscreva no canal que está me ajudando muito e a você também. Vem comigo. A uma velocidade de 90 km por hora, faço um percurso em 4 horas. Perfeito. Em quanto tempo farei o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km por hora? Sandro, isso é regra de 3. Verdade, mas vamos montar para você ver. Tá aqui, ó. Vou botar velocidade, eu sempre faço assim. E coloco aqui o tempo, né? Velocidade e tempo. E completo. Velocidade tá aqui, ó. 90 km por hora. Eu faço um percurso em 4 horas, perfeito. Em quanto tempo, ou seja, a incógnita está aqui no tempo, farei o mesmo percurso a uma velocidade de 60 km por hora, tá aqui. Sandro, a regra de 3 é só multiplicar cruzado. Fez isso, erra. Sabe por que erra? Você tem que ter atenção ao que você escreveu aqui. São grandezas inversamente proporcional. Mas, Sandro, eu tenho que pensar isso na hora? Como assim? Sim. 90 km por hora, o tempo é de 4 horas, são de 4 horas.
Se eu diminuo minha velocidade e o percurso é o mesmo, com certeza eu aumentarei meu tempo de viagem. Estou indo lá mais devagar, o tempo vai demorar mais. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Sandra, e daí? Falou a beça e como eu faço? Você vai fazer o seguinte, inversamente você fixa o que tem a incógnita, tá lá 4 sobre x, e o que não tem a incógnita, eu inverto. Esse é o segredo de inversamente proporcional. Invertendo, 60 estava embaixo, vai para cima, o 90 estava em cima, vem para baixo. Sandro, só isso? Só isso. Agora vai multiplicar cruzado e sucesso. Sandro, fração, posso simplificar? Deve, facilita a sua vida. Tirei o 0 com 0, ficou o quê? 6 vezes x, 6x igual a 9 vezes 4, 36. X igual a 36 dividido por 6. Em 6 horas eu farei o meu percurso caso eu vá a 60 km por hora. Perfeito, friends? Agora vem comigo para a regra de 3 composta. Vem! Friends, então, regra de 3 composta é a que quando aparece é a mais temida. Então agora vai deixar de ser. Vem comigo. Eu tenho o quê? Mais de 2 grandezas sendo associadas. Isso que caracteriza ela ser composta. Sandro, mas o que você falou de diretamente inversamente proporcional? Eu tenho que continuar observando? Claro que sim. Vem. 15 homens constroem um muro de 80 metros quadrados em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Sandro, eu tô lendo, já senti que é de regra de 3 composta. O que eu faço? Eu, particularmente, colocaria aqui, ó, homens, perfeito, constroem um muro de 80 metros quadrados, então eu colocaria muro. Em 10 dias, eu colocaria dias. Trabalhando 8 horas por dia, eu colocaria horas por dia e colocaria os valores em cada um deles. É um macete que não vai dar errado nunca. Continuei. Em quantos dias 30 homens construiriam um muro de 60 metros quadrados, trabalhando 6 horas por dia? Comecei, vou botar os valores. Tenho aqui, ó, 15 homens constroem um muro de 80 metros quadrados, trabalhando 10 dias, sendo 8 horas por dia de trabalho. Beleza? Em quantos dias é a incógnita, é o que eu quero saber. Venho no dias, em quantos dias é o x. Tenho que 30 homens, venho aqui e coloco 30 na coluninha do homens, construiriam um muro de 60 metros quadrados, venho aqui e coloco 60, trabalhando 6 horas por dia. Sandro, eu tô desesperado, relaxa, vai dar bom, tá com dicas de Marte, vem aprender. Aí, tá aqui, ó, macete, você fixa o que tem a incógnita, você deixa fixo. E depois vem associando cada coluna ao que está fixo e vendo se é diretamente ou inversamente proporcional. Comecei. 15 homens fazem o muro em 10 dias. 30 homens, ou seja, mais homens, fará o muro em menos dias. Perfeito? Então, não fique se prendendo às outras colunas. Faça exatamente a associação de 2 colunas. 15 homens, 10 dias, mais homens farão o mesmo trabalho em menos dias. Inversamente proporcional. Venho aqui no homem e boto um izinho. Continuei. Associo agora muro com dias. Um muro de 80 metros quadrados eu faço em 10 dias. Se o muro for menor, farei em menos dias. Opa! Muro menor, menos dias. Diretamente proporcional. Venho aqui e boto um desenho. Horas por dia. Trabalhando 8 horas por dia, eu faço um trabalho em 10 dias. Trabalhando menos horas por dia, eu precisarei de mais dias para fazer esse trabalho. Opa, menos horas por dia, preciso de mais dias. Inversamente proporcional. E agora acabou. Pego o que está fixo, isolo aqui, ó, 10 sobre x igual
ao produto de todas as frações. Lembrando, se for inversamente, eu inverto a posição dos números que estão aqui. Se aqui é 15 sobre 30 e a grandeza é inversamente proporcional, aqui ela vem o quê? 30 sobre 15. Sandro, só isso? Só isso. Vezes o muro diretamente. Mantenho do jeito que está ali diretamente, 80 sobre 60. Sandro, e o próximo? Horas por dia. Izinho, inversamente. Já fiz, né? Inverto. Fico 6 em cima, o 8 embaixo. Sandro, e agora? Multiplica tudo tá em cima e tudo tá embaixo. Só que eu não vou fazer isso, eu vou simplificar. Venho aqui, ó, e saio cortando. Ó, o 30 vai com 60, fica o 2 aqui. O 80 vai com 8, fica 10 aqui. E, Sandro, tá legal, verdade. Olha aqui, ó. 10 vezes 6, 60. 15 vezes 2, 30. E aqui o 10 sobre x, eu repeti. Olha como ficou tranquilo. 60 sobre 30 dá 2. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 2. A resposta são 5 dias que esse trabalho será feito. Friends, pegaram? Regra de 3 composta é só isso que você acabou de ver.